Capítulo 10. Luna Lovegood. Harry teve uma noite inquieta. Seus pais entravam e saíam dos seus sonhos, sempre calados. A senhora Weasley soluçava sobre o cadáver de monstro, observada por Rony e Hermione, que estavam usando coroas. E mais uma vez Harry se viu descendo por um corredor que terminava em uma porta fechada. Acordou bruscamente com a cicatriz formigando e encontrou Rony já vestido e falando com ele. É melhor se apressar. Mamãe está furiosa. Diz que vamos perder o trem. Havia grande confusão e barulho na casa. Pelo que ouviu enquanto se vestia rapidamente, Harry conseguiu entender que Fred e George tinham enfeitiçado seus malões para voar escada abaixo, a fim de economizar o trabalho de carregá-los e, em consequência, eles haviam colidido diretamente com Gina e feito a irmã rolar 2 lances de escada até o corredor. A senhora Black e a senhora Weasley, ambas estavam berrando a plenos pulmões. Poderiam tê-la machucado seriamente, seus idiotas! Mestiços imundos, emporcalhando a casa dos meus pais! Hermione entrou correndo no quarto com o rosto afogueado, na hora em que Harry estava calçando os tênis. Edvige se equilibrava no ombro da garota, que carregava Bichento a se debater em seus braços. Mamãe e papai acabaram de mandar Edviges de volta. A coruja saiu esvoaçando docilmente e foi se empoleirar no teto de sua gaiola. Você já está pronto? Quase. A Gina está bem? Perguntou Harry, pondo os óculos no rosto. A senhora Weasley já cuidou dela, disse Hermione. Mas agora Olho Tonto está protestando que não podemos sair até Esturjo chegar, ou ficará faltando uma pessoa na guarda. Guarda? Perguntou Harry. Temos de ir a King's Cross com uma guarda. Você tem de ir a King's Cross com uma guarda, corrigiu o Hermione. Por quê? Perguntou Harry, irritado. Pensei que Voldemort estivesse agindo nas sombras. Ou será que você está me dizendo que ele vai pular de dentro de um latão de lixo e tentar me matar? Eu não sei, foi o que o Olho Tonto disse. Respondeu Hermione, desatenta, olhando para o relógio. Mas se não sairmos logo, decididamente vamos perder o trem. Será que vocês podem descer aqui agora, por favor? Berrou a senhora Weasley, e Hermione deu um salto, como se tivesse se escaldado, e saiu correndo do quarto. Harry agarrou Edviges e enfiou-a sem cerimônia na gaiola e saiu atrás da amiga, arrastando seu malão. O retrato da senhora Black uivava de fúria, mas ninguém se preocupava em fechar as cortinas sobre seu retrato para fazê-la calar. Todo aquele estardalhaço no corredor com certeza iria tornar a despertá-la. Harry, você vem comigo e com Tonks! Gritou a senhora Weasley, tentando abafar os repetidos guinchos de sangues ruins, ralé, criaturas da imundície! Deixa o malão e a coruja, Alastor vai cuidar da bagagem. Ai, pelo amor de Deus, Sirius Dumbledore disse não! Um cachorrão peludo aparecera ao lado de Harry, quando ele tentava escalar os vários malões que atravancavam o hall e chegar à senhora Weasley. Ah, francamente! Respondeu a senhora Weasley, desesperada. Bom, mas que seja por sua conta e risco. Ela abriu com violência a porta de entrada e saiu para o dia palidamente iluminado de setembro. Harry e o cachorro a acompanharam. A porta bateu às costas deles e os guinchos da senhora Black cessaram instantaneamente. Cadê a Tonks? Perguntou Harry, olhando a toda a volta, enquanto descia os degraus de pedra do número 12, que sumiram no instante em que eles pisaram a calçada. Está nos esperando ali adiante, respondeu a senhora Weasley secamente, evitando olhar o cachorro preto que se sacudia ao lado de Harry. Uma velha cumprimentou-os na esquina. Tinha cabelos grisalhos muito crespos e usava um chapéu roxo em feitio de torta de porco. Aí, beleza, Harry? Cumprimentou Tonks com uma piscadela. É melhor a gente se apressar, não acha, Molly? Acrescentou, verificando a hora.
Eu sei, gemeu a senhora Weasley apertando o passo, mas Olho Tonto queria esperar por Sturgio. Se ao menos Arthur tivesse nos arranjado carros do ministério outra vez. Mas Fudge ultimamente não o deixa pedir emprestado nem um tinteiro vazio. Como é que os trouxas conseguem viajar sem magia? Mas o cachorrão preto deu um latido alegre e correu animado ao redor deles, assustando os pombos e caçando o próprio rabo. Harry não pôde deixar de rir. Sirius ficara preso em casa por muito tempo. A senhora Weasley contraiu os lábios de um jeito quase igual ao de tia Petúnia. Levaram 20 minutos para chegar a King's Cross a pé, e nada mais excitante aconteceu durante esse tempo, exceto Sirius ter espantado uns gatos para divertir Harry. Uma vez na estação, eles pararam displicentemente ao lado da barreira entre as plataformas 9 e 10, até não haver ninguém à vista. Depois, um a um, atravessaram para a plataforma 9:30, onde o expresso de Hogwarts aguardava, arrotando fumaça escura sobre a plataforma apinhada de alunos que iam embarcar e suas famílias. Harry aspirou aqueles cheiros familiares e sentiu seu ânimo fortalecer. Ia realmente regressar. Espero que os outros cheguem a tempo, comentou a senhora Weasley ansiosa, olhando para o arco de ferro trabalhado que abarcava a plataforma e por onde chegariam os novos passageiros. Belo cão, Harry! Disse um rapaz alto com cachos Rastafari. Obrigado, Lino, disse Harry sorrindo, enquanto Sirius sacudia a cauda freneticamente. Ah, que bom! Exclamou a senhora Weasley, parecendo aliviada. Aí vem Alastor com a bagagem, vejam. Com um boné de carregador cobrindo os olhos díspares, Moody passou mancando pelo arco, atrás de um carrinho carregado com as malas dos garotos. Tudo bem, murmurou ele para a senhora Weasley e Tonks. Acho que ninguém nos seguiu. Segundos depois, o Sr. Weasley surgiu na plataforma com Rony e Hermione. Tinham praticamente descarregado o carrinho de bagagem quando Fred, George e Gina apareceram com Lupin. Nenhum problema, rosnou Moody. Nada, respondeu Lupin. Ainda assim, vou dar parte de Sturgio a Dumbledore, disse Moody. É a segunda vez em uma semana que ele não aparece. Está ficando tão irresponsável quanto Mundungo. Bom, cuidem-se bem, desejou Lupin, apertando a mão de todos. Despediu-se de Harry por último e lhe deu uma palmada no ombro. Você também, Harry. Tenha cuidado. Cabeça baixa e olhos alertas, disse Moody, apertando a mão do garoto também. E não se esqueçam todos vocês. Cuidado com o que escrevem. Se tiverem dúvidas sobre alguma coisa, não a mencionem em carta. Foi ótimo conhecer vocês, disse Tonks, abraçando Hermione e Gina. Logo nos reveremos, espero. Soou um primeiro apito. Os alunos ainda na plataforma correram para o trem. Depressa, depressa! Disse a senhora Weasley distraída, abraçando-os a esmo e segurando Harry 2 vezes. Escrevam, se comportem, se esqueceram alguma coisa nós mandaremos. Agora subam no trem, depressa! Por um breve momento, o enorme cão negro ergueu-se nas patas traseiras e apoiou as dianteiras nos ombros de Harry. Mas a senhora Weasley empurrou o garoto em direção à porta do trem. Pelo amor de Deus, Sirius, comporte-se mais como um cachorro, sibilou ela. Até mais, gritou Harry pela janela aberta quando o trem começou a andar, enquanto Rony, Hermione e Gina acenavam ao seu lado. As silhuetas de Tonks, Lupin, Moody e do senhor e da senhora Weasley foram encolhendo rapidamente, mas o cachorro preto continuou saltando ao lado da janela, abanando o rabo. Gente na plataforma, agora pouco visível, ria de ver o cão correndo atrás do trem. Então contornaram uma curva e Sirius desapareceu. Ele não devia ter vindo com a gente,
comentou Hermione, manifestando preocupação na voz. Ah, anime-se, Disse Rony. ele não vê a luz do dia há meses, coitado. Bom, Disse Fred, batendo palmas. não podemos ficar aqui conversando o dia inteiro. Temos negócios a discutir com o Lino. Vemos vocês mais tarde. E ele e George desapareceram pelo corredor à direita. O trem continuou a ganhar velocidade, fazendo os garotos que continuavam em pé balançarem e transformando as casas em imagens fugidias. Então, vamos arranjar uma cabine? Convidou Harry. Rony e Hermione se entreolharam. Falou Rony. Mas, bem, Rony e eu temos de ir para o carro dos monitores. Disse Hermione sem jeito. Rony não estava olhando para Harry. Parecia vivamente interessado nas unhas da mão esquerda. Ah, Respondeu Harry. certo. Ótimo. Acho que não temos de ficar lá a viagem inteira. Acrescentou Hermione depressa. Nossas cartas dizem que vamos receber instruções dos monitores-chefes e depois patrulhar os corredores de tempos em tempos. Ótimo. Repetiu Harry. Bom, eu talvez veja vocês mais tarde, então. É, com certeza. Disse Rony, lançando um olhar esquivo e ansioso ao amigo. É chato ter de ir para lá, eu preferia... Mas temos de ir. Quero dizer, não estou me divertindo, não sou o Percy. Concluindo em tom de desafio. Sei que você não é. Disse Harry, rindo. Mas quando Hermione e Rony arrastaram os malões, Bichento e Piche engaiolada em direção à frente do trem, Harry teve uma estranha sensação de perda. Nunca viajara no expresso de Hogwarts sem Rony. Anda! Disse Regina. Se formos logo, poderemos guardar lugares para eles. Certo. Concordou Harry, pegando a gaiola de Edviges com uma das mãos e a alça do seu malão com a outra. Eles avançaram com dificuldade pelo corredor, espiando pelas vidraças das cabines e descobrindo que já estavam ocupadas. Harry não pôde deixar de notar que muitos garotos o olharam com grande interesse e que vários cutucaram os vizinhos e apontaram para ele. Depois de registrar esse comportamento em 5 carros consecutivos, ele lembrou que durante o verão inteiro, o profeta diário andara informando aos seus leitores que ele era um mentiroso exibicionista. Perguntou-se, desolado, se as pessoas que agora o olhavam e cochichavam teriam acreditado naquelas histórias. No último carro, eles encontraram Neville Longbottom, o garoto do 5º ano, colega de Harry na Grifinória, o rosto redondo brilhando com o esforço de arrastar o malão e segurar com apenas uma das mãos o seu saco trevo, que se debatia. Oi, Harry. Ofegou. Oi, Gina. Está tudo cheio. Não consegui encontrar um lugar. Do que é que você está falando? Respondeu Gina, que se espremera para passar por Neville e espiar a cabine atrás dele. Tem lugar nesse aí. Só tem a de Luna Lovegood. Neville murmurou alguma coisa sobre não querer incomodar ninguém. Não seja bobo. Disse Gina, dando risadas. Ela é legal. Gina abriu a porta e puxou seu malão para dentro. Harry e Neville a seguiram. Oi, Luna. Cumprimentou ela. Tudo bem se a gente ocupar esses lugares? A garota ao lado da janela ergueu os olhos. Tinha cabelos louros, sujos e mal cortados até a cintura. Sobrancelhas muito claras e olhos saltados, que lhe davam um ar de permanente surpresa. Harry entendeu na hora porque Neville preferia procurar outra cabine. A garota emanava uma aura de nítida birutice. Talvez fosse porque guardara a varinha atrás da orelha esquerda, por medida de segurança, ou porque tivesse decidido usar um colar de rolhas de cerveja amanteigada, ou ainda porque estivesse lendo a revista de cabeça para baixo. Seus olhos estudaram Neville e se fixaram em Harry. Ela fez que sim com a cabeça. Obrigada. Disse Gina, sorrindo para ela. Harry e Neville guardaram os 3 malões e a gaiola de Edviges no bagageiro e se sentaram.
Luna observou-os por cima da revista invertida, que se chamava O Pasquim. Aparentemente, ela não piscava com tanta frequência quanto as pessoas normais. Não parava mais de olhar para Harry, que se acomodara no assento de frente e agora desejava não ter feito aquilo. Boas férias, Luna? Perguntou Gina. Boas. Disse Luna sonhadora, sem tirar os olhos de Harry. Foram bem divertidas, sabe? Você é Harry Potter. Acrescentou. Eu sei que sou, respondeu Harry. Neville riu. Luna voltou então seus olhos claros para ele. Eu não sei quem você é. Não sou ninguém. Respondeu Neville apressado. Não é não. Disse Gina com rispidez. Neville Longbottom, Luna Lovegood. Luna está no mesmo ano que eu, mas é da Corvinal. O espírito sem limites é o maior tesouro do homem. Disse Luna, entoando o ditado. E erguendo a revista o suficiente para esconder o rosto, ela se calou. Harry e Neville se entreolharam com as sobrancelhas erguidas. Gina reprimiu uma risadinha. O trem avançou barulhento, levando-os em velocidade para o campo aberto. O dia estava estranho, meio instável. Em um momento, o carro se inundava de sol e no seguinte passavam sob agourentas nuvens escuras. Adivinha o que ganhei de aniversário? Perguntou Neville. Mais um lembrol? Perguntou Harry, lembrando-se do dispositivo em forma de bola de gude que a avó de Neville lhe mandara, na tentativa de melhorar sua incrível falta de memória. Não. Respondeu o garoto. Até que um lembrol viria a calhar. Perdi o antigo há séculos. Não, olhe só isso. Ele enfiou na mochila a mão livre. A outra segurava trevo firmemente. E depois de procurar um pouco, tirou um vaso contendo algo parecido com um pequeno cacto cinzento, exceto que era recoberto de pústulas em vez de espinhos. Mimbulus Mimbletonia. Disse orgulhoso. Harry olhou para a coisa. Pulsava levemente, o que lhe dava a aparência sinistra de um órgão interno avariado. É uma escrofulária realmente rara, Comentou Neville radiante. Nem sei se na estufa de Hogwarts tem uma. Mal posso esperar para mostrar à professora Sprout. Meu tio-avô Aldi conseguiu-a para mim na Assíria. Vou ver se consigo multiplicá-la. Harry sabia que o assunto favorito de Neville era a herbologia, mas por mais que se esforçasse, não conseguia imaginar o que o garoto poderia querer com aquela plantinha nanica. Ela faz alguma coisa? Perguntou. Muita coisa. Respondeu Neville, orgulhoso. Tem um fantástico mecanismo de defesa. Tome, segure o trevo para mim. Ele largou o sapo no colo de Harry e tirou uma pena da mochila. Os olhos saltados de Luna Lovegood tornaram a aparecer por cima da borda da revista invertida, para espiar o que Neville estava fazendo. O garoto segurou a escrofulária próxima dos olhos, a língua entre os dentes. Escolheu um ponto e espetou com força a planta. A planta espirrou líquido de todas as pústulas. Jatos verdes escuros, mal cheirosos, espessos. Eles bateram no teto, nas janelas e salpicaram a revista de Luna Lovegood. Gina, que erguera os braços para proteger o rosto bem em tempo, ficou parecendo que usava um chapéu verde pegajoso. Mas Harry, cujas mãos tinham estado ocupadas com trevo para impedir que o sapo fugisse, recebeu o jato em cheio no rosto. Cheirava a estrume rançoso. Neville, cujo rosto e tronco também estavam encharcados, sacudiu a cabeça para limpar o excesso dos olhos. Desculpem, Disse gaguejando. eu não tinha experimentado isso antes. Não pensei que seria tão... Mas não se preocupem, esta escrofulária não é venenosa. Acrescentou ele nervoso, enquanto Harry cuspia um bocado de seiva no chão. Neste exato momento, a porta da cabine se abriu. Ah, olá, Harry. Disse uma voz agitada. Cheguei em uma hora?
Harry limpou as lentes dos óculos com a mão livre. Uma garota bonita, de cabelos negros e brilhantes, estava parada à porta, sorrindo para ele. Cho Chang, apanhadora do time de quadribol de Corvinal. Ah, oi, Disse Harry, desconcertado. respondeu Cho. Bem, pensei em dar um alô. Então, tchau. Corando um pouco, a garota fechou a porta e foi embora. Harry se largou no banco e gemeu. Gostaria que Cho o encontrasse sentado com um grupo muito legal, se acabando de rir de uma piada que tivessem acabado de contar. E não ali, com Neville e Luna Lovegood segurando um sapo e pingando escrofulária. Tudo bem. Disse Gina, procurando consolar o garoto. Olhe, podemos nos livrar de tudo isso facilmente. E puxando a varinha, ordenou. Limpar. A escrofulária desapareceu. Desculpe. Tornou a dizer Neville com uma vozinha tímida. Rony e Hermione só apareceram depois de 1 hora, altura em que o carrinho de comida já passara. Harry, Gina e Neville já haviam comido as tortinhas de abóbora e se entretinham em trocar os cartões dos sapos de chocolate, quando a porta da cabine se abriu e os dois entraram acompanhados por Bichento e Piche, que soltava pios agudos em sua gaiola. Estou morto de fome. Disse Rony, guardando Piche ao lado de Edviges, passando a mão num sapo de chocolate de Harry e se atirando no lugar a seu lado. Abriu então a embalagem, arrancou a cabeça do sapo com uma dentada e se recostou, com os olhos fechados, como se tivesse tido uma manhã exaustiva. Bom, tem 2 monitores do 5º ano de cada casa. Disse Hermione, parecendo completamente desapontada quando se sentou. Um garoto e uma garota. E adivinhem quem é o monitor da Sonserina? Disse Rony, mantendo os olhos fechados. Malfoy. Respondeu Harry na mesma hora, certo de que seus piores receios teriam se confirmado. Claro. Disse Rony amargurado, enfiando o resto do sapo na boca e apanhando mais um. E aquela completa vaca, Pansy Parkinson? Disse Hermione com ferocidade. Como foi que chegou a monitora, sendo mais obtusa que um trasgo lesado? Quem são os da Lufa-Lufa? Perguntou Harry. Ernesto Macmillan e Anna Abbott. Respondeu Rony com a voz empastada. E Antônio Goldstein e Padma Patil da Corvinal? Continuou Hermione. Você foi ao baile de inverno com Padma Patil. Disse uma voz imprecisa. Todos se viraram para Luna Lovegood, que olhava sem piscar para Rony, por cima de o pasquim. Ele engoliu o sapo de uma vez. Eu sei que fui. Disse ele, parecendo ligeiramente surpreso. Ela não gostou muito. Informou-lhe Luna. Acha que você não a tratou bem, porque não quis dançar com ela. Acho que eu não teria me importado. Acrescentou pensativa. Não gosto muito de dançar. Luna tornou a se esconder atrás de O Pasquim. Rony ficou olhando para a capa da revista de boca aberta por alguns segundos. Depois procurou Gina com o olhar para obter uma explicação, mas a irmã havia enterrado os nós dos dedos na boca para sufocar um acesso de riso. Rony sacudiu a cabeça, confuso. Depois olhou para o relógio. Temos de patrulhar os corredores a intervalos. Disse a Harry e Neville. E podemos castigar os alunos que não estiverem se comportando. Mal posso esperar para apanhar Crabbe e Goyle fazendo alguma coisa. Você não pode abusar da sua posição, Rony. Ralhou Hermione. Certo, porque o Malfoy não vai abusar nem um pouquinho da dele. Respondeu Rony com sarcasmo. Então você vai se rebaixar ao nível dele? Não, só vou garantir que apanhe os amigos dele antes que ele apanhe os meus. Pelo amor de Deus, Rony. Vou fazer Goyle escrever 100 vezes a mesma frase. Ele vai morrer, odeia escrever. Disse Rony alegremente. E baixando a voz para imitar os grunhidos de Goyle, contraiu o rosto, fingindo dolorosa concentração e escreveu no ar. Eu não devo ter
Cara de bunda de macaco. Todos riram, mas ninguém riu mais do que Luna Lovegood. Soltou um grito de alegria que fez Edviges acordar e bater as asas, e Bichento pular para o alto do bagageiro, sibilando. Luna riu tanto que a revista escapou-lhe das mãos, escorregou pelas pernas e foi parar no chão. Essa foi boa! Seus olhos marejados de lágrimas fixavam Rony, enquanto tentava recuperar o fôlego. Completamente aparvalhado, ele olhava para os amigos, que agora riam da expressão em seu rosto e do riso absurdamente prolongado de Luna, se balançando para a frente e para trás, comprimindo os lados do corpo. Você está tentando me fazer de bobo? Perguntou Rony, enrugando a testa. Bunda de macaco! Ela engasgava, segurando as costelas. Todos apreciavam Luna rir, exceto Harry, que, batendo os olhos na revista ainda no chão, reparou em alguma coisa que o fez abaixar-se rapidamente para apanhá-la. De cabeça para baixo, fora difícil dizer qual era a foto da capa, mas Harry agora percebia que era uma charge mal feita de Cornélio Fudge, apenas reconhecível por causa do chapéu coco verde-limão. Uma das mãos do ministro apertava uma bolsa de ouro. A outra esganava um duende. A legenda da charge perguntava: até onde irá Fudge para se apoderar de Gringotes? Abaixo, uma chamada para os outros títulos da revista. Corrupção na Liga de Quadribol. Como os tornados estão assumindo o controle. Segredos das antigas runas revelados. Sirius Black, vítima ou vilão? Posso dar uma olhada? Perguntou ele ansioso a Luna. A garota concordou com a cabeça, ainda de olhos em Rony, ofegante de tanto rir. Harry abriu a revista e correu os olhos pelo índice. Até aquele momento, esquecera-se completamente da revista que Kim entregara ao Sr. Weasley para Sirius, mas devia ser essa mesma edição de O Pasquim. Ele localizou a página e voltou sua atenção para o artigo, excitado. Era também ilustrado por uma charge bem ruinzinha. De fato, Harry nem teria percebido que representava Sirius se não houvesse legenda. O padrinho estava em pé no alto de uma pilha de ossos humanos, empunhando a varinha. O título do artigo era Sirius, maligno como o pintam. Famoso assassino em massa ou inocente sensação musical. Harry precisou ler a primeira linha várias vezes para se convencer de que entendera corretamente. Desde quando Sirius era uma sensação musical? Durante 14 anos acreditou-se que Sirius Black fosse culpado do assassinato em massa de 12 trouxas inocentes e um bruxo. Sua audaciosa fuga de Azkaban há 2 anos desencadeou a maior caçada humana que o Ministério da Magia já conduziu. Nenhum de nós jamais questionou que ele merece ser recapturado e devolvido aos dementadores. Mas será que ele merece? Recentemente vieram a público novas e surpreendentes provas de que Black pode não ter cometido os crimes pelos quais foi mandado para Azkaban. De fato, diz Doris Perkins da Via Acantia 18, Little Norton, Black talvez nem tenha presenciado a matança. O que as pessoas não percebem é que Sirius Black é um nome falso, diz a senhora Perkins. O homem que elas pensam ser Sirius Black é na realidade Toquinho Boardman, vocalista do popular conjunto Os Duendeiros, e que se retirou da vida pública depois de ser atingido na orelha por um nabo em um concerto em Little Norton Church Hall há quase 15 anos. Reconheci-o no instante que vi sua foto no jornal. Ora, Toquinho não poderia ter cometido aqueles crimes porque no dia em questão estava, por acaso, saboreando um jantar romântico à luz de velas em minha companhia. Já escrevi ao Ministério da Magia e estou aguardando que muito breve concedam perdão total a Toquinho, ou melhor, Sirius. Harry terminou de ler e ficou olhando a página, incrédulo. Talvez fosse uma piada, pensou.
Talvez a revista publicasse invencionices com frequência. Ele folheou as páginas anteriores e encontrou a notícia sobre Fudge. Cornélio Fudge, ministro da magia, há 5 anos, quando foi eleito, negou que tivesse planos para assumir a administração do Banco dos Bruxos, o Gringotes. Ele sempre insistiu em afirmar que quer apenas cooperar pacificamente com os guardiões do nosso ouro. Mas será que quer mesmo? Fontes ligadas ao ministro revelaram recentemente que a mais cara ambição de Fudge é assumir o controle da reserva de ouro dos duendes e que não hesitará em usar a força se for preciso. E não seria a primeira vez tampouco, declarou um funcionário bem informado. Cornélio Fudge, o mata-duendes, é como seus amigos o chamam. Se os leitores pudessem ouvi-lo quando ele pensa que não há ninguém por perto, não para de falar nos duendes que matou. Mandou afogar, mandou atirar do alto de edifícios, mandou envenenar, mandou cozinhar para rechear tortas. Harry não quis continuar a ler. Fudge podia ter muitos defeitos, mas o garoto achava extremamente difícil imaginá-lo dando ordens para assar duendes para rechear tortas. Ele folheou o resto da revista. Parando aqui e ali, leu uma acusação de que os Tornados de Tutshill estavam vencendo o campeonato da Liga de Quadribol, combinando chantagem, envenenamento de vassouras e tortura. Uma entrevista com um bruxo que dizia ter voado até a lua em uma Clean Sweep 6 e trazido um saco de sapos lunares para provar o seu feito. E um artigo sobre runas antigas, que ao menos explicava o motivo de Luna estar lendo o Pasquim de cabeça para baixo. Segundo a revista, se a pessoa observasse as runas de cabeça para baixo, elas revelariam um feitiço para transformar as orelhas de um inimigo em kumquats. De fato, comparada com os demais artigos de O Pasquim, a insinuação de que Sirius pudesse realmente ser o vocalista dos duendeiros parecia até bastante sensata. Alguma coisa que preste aí? Perguntou Rony quando Harry fechou a revista. Claro que não, respondeu Hermione criticamente, antes que Harry pudesse responder. O Pasquim só tem bobagens, todo mundo sabe disso. Desculpe, disse Luna. Sua voz perdeu momentaneamente a vagueza. meu pai é o editor. Disse Hermione, visivelmente constrangida. Tem coisas interessantes, quero dizer, é bem... Pode me devolver, obrigada. Disse Luna com frieza, e curvando-se para frente, puxou-a das mãos de Harry. Folheando rapidamente até a página 57, tornou a segurá-la de cabeça para baixo, decidida, e desapareceu por trás da revista, no momento em que a porta da cabine se abriu pela 3ª vez. Harry olhou. Já esperava por isso, o que não tornou mais agradável a visão de Draco Malfoy ladeado por seus 2 comparsas, Crabbe e Goyle. Que é? Disse agressivamente, antes que Malfoy pudesse abrir a boca. Modos, Potter. Ou terei de lhe dar uma detenção. Entoou Malfoy, cujos cabelos lisos e louros e o queixo pontudo eram exatamente iguais aos do pai. Como está vendo, ao contrário de você, fui promovido a monitor. O que quer dizer que, ao contrário de você, tenho o poder de distribuir castigos. Disse Harry. Mas ao contrário de mim, você é um babaca, por isso se manda e deixa a gente em paz. Rony, Hermione, Gina e Neville riram. Malfoy crispou o lábio. Vem cá, Potter, como é que você se sente, perdendo a liderança para o Weasley? Cala a boca, Malfoy! Mandou Hermione rispidamente. Parece que toquei num ponto sensível. Disse ele, sorrindo com afetação. Bom, trate de se cuidar, Potter, porque vou estar na sua cola como um cão de caça, caso você saia da linha. Fora daqui! Disse Hermione, ficando de pé. Abafando o riso, Malfoy lançou um último olhar malicioso a Harry e saiu da cabine com os 2 amigos pesadões em sua esteira. Hermione bateu a porta da cabine e virou-se para Harry,
que percebeu imediatamente que a amiga, como ele, registrara o que Malfoy dissera e ficara igualmente abatida. Joga mais um sapo para nós, disse Rony, que pelo jeito nada percebera. Harry não podia falar com franqueza na frente de Neville e Luna. Trocou mais um olhar nervoso com Hermione, depois ficou olhando para fora da janela. Achara engraçada a ideia de Sirius tê-lo acompanhado à estação, mas de repente achou-a irresponsável, se não positivamente perigosa. Hermione estava certa. Sirius não devia ter vindo. E se o Sr. Malfoy tivesse reparado no cão preto e comentasse com Draco? E se tivesse deduzido que os Weasley, Lupin, Tonks e Moody sabiam onde Sirius estava escondido? Ou será que o fato de Malfoy ter usado a palavra cão fora coincidência? O tempo permaneceu indefinido à medida que rumavam sempre para o norte. A chuva salpicou as janelas de má vontade. Depois o sol fez uma pálida aparição e logo as nuvens o encobriram. Quando anoiteceu e as luzes foram acesas nos carros, Luna enrolou o pasquim, guardou-o cuidadosamente na mochila e passou a encarar um a um os colegas de cabine. Harry estava sentado com a testa encostada na janela do trem, tentando captar um vislumbre distante de Hogwarts. Mas era uma noite sem luar e a janela riscada de chuva estava suja. É melhor nos trocarmos, disse Hermione. Ela e Rony prenderam no peito os distintivos de monitor. Harry viu Rony apreciando a própria imagem na janela escura. Finalmente, o trem começou a reduzir velocidade, e eles ouviram a zoeira que sempre fazia quando os alunos corriam a preparar a bagagem e os animais de estimação para o desembarque. Como Rony e Hermione deviam supervisar a movimentação, eles desapareceram da cabine, deixando para Harry e os outros cuidarem de Bichento e Piche. Eu levo essa coruja se você quiser, disse Luna a Harry, estendendo a mão para Piche, enquanto Neville guardava Trevo cuidadosamente no bolso interno das vestes. Obrigado, disse o garoto, entregando-lhe a gaiola e erguendo o Edviges com mais firmeza nos braços. O grupo saiu lentamente da cabine, sentindo o primeiro impacto do ar noturno em seus rostos ao engrossarem a confusão de alunos no corredor. Aos poucos, foram se deslocando para as portas. Harry sentiu o cheiro dos pinheiros que ladeavam a trilha até o lago. Desceu para a plataforma e olhou ao redor, procurando ouvir a chamada familiar de "Alunos do primeiro ano, aqui! Primeiro ano!" Mas a chamada não veio. Em vez disso, uma voz bem diferente, uma voz feminina, enérgica, gritava: Alunos do primeiro ano, façam fila aqui, por favor. Todos os alunos de primeiro ano para cá. Uma lanterna veio balançando em direção a Harry, e à sua luz, o garoto viu o queixo proeminente e o severo corte dos cabelos da professora Grubble-Plank, a bruxa que assumira o trato de criaturas mágicas no lugar de Hagrid por uns tempos, no ano anterior. "Onde está Hagrid?" perguntou ele em voz alta. Não sei, Disse Gina. mas é melhor a gente sair do caminho. Estamos bloqueando a porta. Ah, é. Harry e Gina se separaram enquanto caminhavam pela plataforma para se afastar da estação. Empurrado pela aglomeração de alunos, Harry procurou divisar, no escuro, um relance de Hagrid. Ele tinha de estar ali, contara com isso. Rever Hagrid era uma das coisas que mais desejara. Mas não havia sinal do amigo. Ele não pode ter ido embora, disse Harry a si mesmo, enquanto avançava lentamente pelo estreito portal da saída para se juntar aos outros na rua. Vai ver, apanhou uma gripe ou outra coisa qualquer. Ele procurou Rony ou Hermione com os olhos, querendo saber o que pensavam da reaparição da professora Grubble-Plank, mas nenhum dos dois estava por perto. Então ele se deixou impelir para a estrada escura e lavada de chuva à saída da estação de Hogsmeade. Ali se encontravam aguardando mais ou menos 100 carruagens, 100 cavalos,
que sempre levavam os alunos mais adiantados até o castelo. Harry deu uma olhada rápida, afastou-se um pouco para vigiar a chegada dos amigos, então deu uma segunda olhada. As carruagens não eram mais 100 cavalos. Havia animais parados entre os varais dos carros. Se precisasse designá-los por algum nome, ele supunha que os teria chamado de cavalos, embora possuíssem alguma coisa reptiliana também. Eram completamente descarnados, com os couros negros colados ao esqueleto, no qual cada osso era visível. As cabeças semelhavam a de dragões, e os olhos, sem pupilas, eram brancos e fixos. Da junção das espáduas saíam asas, imensas e negras, coriáceas, que pareciam pertencer a morcegos gigantes. Imóveis e quietos na escuridão, os bichos eram estranhos e sinistros. Harry não conseguia entender por que as carruagens seriam puxadas por esses cavalos horrorosos, quando eram perfeitamente capazes de se mover sozinhas. Cadê o Piche? Indagou a voz de Rony logo atrás de Harry. A Luna vem trazendo ele aí, disse Harry virando-se depressa, ansioso para consultar o amigo sobre Hagrid. Onde é que você acha que... O Hagrid está? Não sei. Disse Rony, parecendo preocupado. Tomara que esteja bem. A uma pequena distância, Draco Malfoy, seguido por um pequeno grupo de comparsas, inclusive Crabbe, Goyle e Pansy Parkinson, afastava do caminho alguns alunos de segundo ano, de ar tímido, para poderem apanhar uma carruagem. Segundos depois, Hermione emergiu ofegante da multidão. Malfoy estava agindo de maneira absolutamente revoltante com um garoto de primeiro ano lá atrás. Juro que vou dar parte dele. Ele só está usando distintivo há 3 minutos e já está abusando mais do que nunca das pessoas. Onde está o bichento? Está com a Gina, disse Harry. Olha ela ali. Gina acabara de surgir do ajuntamento, segurando um bichento que esperneava. Obrigada, disse Hermione, substituindo Gina na tarefa. Vamos logo. Vamos pegar uma carruagem juntos, antes que lotem todas. Ainda não apanhei Piche, disse Rony, mas Hermione já ia se adiantando em direção à carruagem desocupada mais próxima. Harry ficou para trás com Rony. Que é que você acha que são essas coisas? Perguntou Harry, indicando com a cabeça os horrendos cavalos, enquanto os outros alunos passavam por eles em bando. Que coisas? Esses cavalos. Luna apareceu segurando a gaiola de Piche nos braços. A corujinha pipilava excitada, como de costume. Pronto, aqui está, disse ela. É uma corujinha bem simpática, não? É. Ela é legal, disse Rony com maus modos. Bem, vamos entrar. O que é que você estava dizendo, Harry? Eu estava perguntando que bichos horríveis são esses que parecem cavalos. E continuou andando com Rony e Luna para a carruagem em que Hermione e Gina já estavam sentadas. Que bichos parecem cavalos? Esses bichos que estão puxando as carruagens, disse Harry impaciente. Afinal, eles estavam a menos de 1 metro do mais próximo, e o bicho os observava com aqueles olhos brancos e fixos. Rony, no entanto, se virou para Harry com um ar perplexo. Do que é que você está falando? Estou falando daquilo. Olhe! Harry agarrou Rony pelo braço e girou seu corpo de modo a obrigá-lo a ficar cara a cara com o cavalo alado. Rony olhou direto para o cavalo por 1 segundo. Depois tornou a olhar para Harry. Para o que é que eu devo olhar? Para ali entre os varais, atrelados à carruagem, bem ali na frente. Mas como Rony continuava a parecer confuso, ocorreu a Harry um estranho pensamento. Você não está vendo nada? Vendo o quê? Você não está vendo a coisa que está puxando a carruagem? Rony começou a se assustar seriamente. Você está bem, Harry? Harry sentiu-se completamente desnorteado.
O cavalo estava ali, diante dele. Um sólido reluzente, a luz que vinha da janela da estação às costas deles. O vapor saía de suas narinas no ar frio da noite. No entanto, a não ser que Rony estivesse fingindo, e se estivesse seria uma brincadeira muito sem graça, ele não estava vendo nada. Vamos entrar, então? Convidou Rony hesitante, olhando para Harry como se estivesse preocupado com o amigo. Disse Harry. Entre. Está tudo bem. Disse uma voz sonhadora ao lado de Harry quando Rony desapareceu no interior escuro da carruagem. Você não está ficando maluco nem nada. Eu também vejo. Vê? Exclamou desesperado, virando-se para Luna. Ele via os cavalos de asas de morcegos refletidos nos grandes olhos prateados da garota. Ah, vejo. Sempre os vi desde o meu primeiro dia de escola. Eles sempre puxaram as carruagens. Não se preocupe. Você é tão normal quanto eu. Sorrindo suavemente, ela entrou no interior mofado da carruagem. Harry a acompanhou, mas nem tão tranquilo assim.